Quero cumprimentar a todos, Todos que são membros do nosso ministério, todos que vão estar assistindo essa transmissão de perto ou de longe, com a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. Motivo de alegria estarmos aqui para ministrarmos e aprendermos junto mais uma lição, na verdade, a nossa sexta lição, como está ali, no telão, a nossa sexta lição do terceiro trimestre, na qual nós estamos aprendendo sobre a igreja em Jerusalém, ou a igreja que é modelo, como uma igreja modelo para que possamos entender da onde surgiu a igreja e como estamos hoje, para onde estamos hoje, que ela teve um princípio, ela teve um início através da igreja primitiva, através da doutrina deixada por Jesus aos apóstolos e assim chegando a nós, no nosso tempo. Então eu quero que você preste atenção, fique ligado conosco, porque o Senhor tem para nos abençoar através da sua palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui para aprender e conhecendo a verdade, nos fortalecendo na fé. Por quê, queridos? Estamos nos fortalecendo na fé porque a palavra de Deus é a única força que nós precisamos através da ação do Espírito Santo para gerar em nosso coração a alegria da chamada, a alegria de servir ao Senhor. Amém, queridos? Fique ligado conosco, vamos estar iniciando a nossa lição. Então, como eu estou falando, a igreja, a lição número 6 fala uma igreja não conivente com a mentira. Então, eu quero que você preste atenção, que aqui o texto áureo vai nos dizer, o texto da nossa lição, o texto áureo vai nos dizer: e disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade, Então, esse texto se encontra lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 11, Mas esse é o versículo 3. E aqui nós temos a verdade prática que vai nos dizer assim: como toda forma de engano, a mentira é pecado, e devemos, pois, andar sempre na luz e na verdade. Por quê, queridos? Porque esse mundo que vivemos é um mundo de mentira, um mundo de engano. E somente Jesus que é a nossa verdade, Jesus que é a nossa alegria, Jesus que é a nossa vida que precisamos ter, é Ele que vai nos mostrar a direção certa, porque Ele é um modelo que nós devemos seguir e Ele deixou a igreja para que venhamos ter ela como modelo de caminhada de fé até o dia que Ele venha arrebatar a sua igreja, Então, não vamos ler aqui o texto ou a leitura bíblica, você vai meditar e acompanhar em casa, que está lá no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o 11, E na qual nós temos aqui a palavra-chave desse estudo, dessa sexta lição do terceiro trimestre, a palavra-chave é mentira. Então, a introdução da nossa lição vai nos dizer assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil, um engano, para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Isso quer dizer que eles estavam achando que estavam por cima da carne seca, achando que estavam fazendo um bom negócio e que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo não saberia de nada, que os apóstolos estariam batendo palma pela atitude deles. Olha, tudo que nós devemos plantar, nós vamos colher. Então, o que nós fizermos de propósito com o Senhor, nós temos que ser fiéis e sinceros. Se assim nós vamos orar e pedir a Deus uma bênção para nós temos que ser sinceros. Por quê? Porque assim nós podemos diante de Deus falar: Senhor, eu fiz a minha parte diante daquilo que eu aprendo na Tua palavra, e para isso eu preciso que o Senhor venha abençoar. Embora sabemos que a maior bênção que nós devemos requerer é a nossa salvação. Amém, querido? O primeiro tópico da nossa lição, vai nos dizer assim: primeiro tópico, o diabo, o pai da mentira. O nosso segundo tópico, o cristão e a mentira. E o nosso terceiro tópico, a igreja que repele,
A igreja que afasta, a igreja que se esquiva da mentira. Então, no nosso primeiro tópico, nós podemos aprender aqui no primeiro parágrafo, da natureza satânica mentira, é da natureza do inimigo mentira, porque o diabo é o precursor da mentira, foi dele que veio a raiz da mentira, é dele, a ação é dele, né? Então podemos entender, motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Então, Ananias, como sendo o chefe de família, em acordo com a sua esposa, foi ele que decidiu, juntamente com a aval, a aprovação da esposa, vender a propriedade, né, para ofertar para o crescimento da igreja primitiva, mas ele teve realmente achando que estava enganando, achando que estava fazendo a coisa certa. Não, ele foi vender com um bom preço, porque naquele momento a igreja estava em expansão, estava crescendo, e ele, achando que estava fazendo a melhor parte, não, vamos ofertar, vender a nossa propriedade para abençoar a igreja, e mais uma parte a gente retém para nós por uma necessidade, né? Não precisa dar tudo, afinal os apóstolos não vão saber, afinal Deus não vai se importar com isso, nós estamos ajudando de alguma maneira. Olha, irmãos, eu quero dizer que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se nós formos sinceros com o Senhor, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele também vai derramar da sua graça, porque o objetivo do Senhor é nos abençoar. Então, esse nosso primeiro parágrafo aqui do primeiro ponto, ele disse que, motivado pela cobiça, né, obteve um objetivo, obteve um recurso, separou aquela parte da venda e o restante ele ofertou na igreja. Mas só que ele disse que queria ofertar tudo, como todos que estavam ali. Eles eram um casal também que estava sendo exemplo para os outros, né? Mas a igreja, como estava começando, jamais ela poderia passar e deixar despercebido, porque o dono da igreja é o Senhor Jesus, e quem direcionava a igreja é o Espírito Santo, como direciona hoje, né? Então podemos entender que no segundo parágrafo vai nos dizer assim: a mentira como um ardil maligno, a mentira como uma ilusão, um engano maligno, né? Então, a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardido inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. E é possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Então, o que está querendo dizer? Que eles venderam, né? Porque estavam querendo mostrar que também estavam no mesmo processo, só que eles deram a palavra que ofertariam tudo, e Deus, com certeza, que é o Deus da sua graça, o Deus soberano, jamais ia abandonar, jamais ia deixar, né, na mão aqueles que honram a Ele com as suas primícias, com as suas ofertas, com o seu melhor, porque o propósito realmente do Senhor para as nossas vidas é a salvação, e Ele quer, em primeiro lugar, as nossas vidas diante do altar dele. Então, o nosso segundo parágrafo assim nos disse, né, que assim a questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar, né, o ardil do inimigo, que possui a capacidade de nos enganar, né? E o nosso terceiro parágrafo vai nos dizer: não superestime o inimigo. O que isso quer dizer? Preste atenção. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, ou dar moral, dar honra, né? Não podemos dizer eu fiz ou eu errei porque foi o diabo. Nem tudo é o diabo. O diabo é o pai, é a raiz. Mas não queremos dizer que ele fez tudo isso, né? Na verdade, nós damos vazão, espaço, porque nós queremos. Nós damos espaço para o inimigo agir sobre as nossas vidas, é porque nós queremos. Mas nós temos que repreender toda ação maligna para que o nome do Senhor seja glorificado.
Então, o nosso terceiro parágrafo aqui, vai nos dizer, né? Por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás, do diabo. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Por quê? Porque os cristãos estão servindo ao Senhor Jesus, estão vivendo debaixo da luz da palavra de Deus para ter uma vida de santidade, né? Então, por que o diabo ele quer nos atingir? Porque nós conhecemos a verdade e o Deus da verdade. Mas eu quero que você preste atenção nesse primeiro videozinho para aprendermos um pouquinho mais. Preste atenção. De nós. Diga os nomes e os faremos partir. Não. Não é assim. E o que deve ser feito? Tudo que vemos no mundo, nós damos a ele. Está se sentindo bem? O que tens no coração, Ananias, para mentir ao Espírito Santo? Que? Você guardou para si parte do valor da venda da sua casa. Por que você fez uma coisa dessas, Ananias? É um absurdo. Você mentiu. Não apenas para nós, mas para Deus. Enterre ele. Agora. Pedro? O que houve? Onde está Ananias? Safira, por favor, diga a verdade. Quando você e seu marido venderam a casa, guardaram alguma coisa para vocês? Não guardamos. Está mentindo. Eu sei que vocês guardaram. O Espírito Santo me contou. Nós guardamos um pouco, sim, mas de que isso importa? Nós doamos uma quantidade enorme e com grande felicidade. Importa, porque vocês apostaram contra o sucesso da nossa missão. Apostaram contra Deus, Safira. Como puderam conspirar para testar o Espírito do Senhor? Não houve malícia de forma alguma. Nós fomos simplesmente prudentes. Onde está Ananias? Ouça. Os pés dos homens que enterraram seu marido estão lá fora. E vão enterrar você também. Amém? Vamos dar sequência, vamos para o segundo tópico aqui. O segundo tópico vai nos dizer o cristão e a mentira. Mentir é uma escolha, é uma decisão, né?
foi obrigado, Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu, juntamente com sua esposa. Tanto ele como ela, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral, né? Então, na verdade, a gente tem que se cuidar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque melhor é não fazer um propósito se não tiver sabedoria ou não tiver realmente entendimento, se não tiver maturidade para cumpri-lo. Então, a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Passando disso, como diz a palavra, é do maligno, né? Então, o texto aqui, o nosso segundo tópico, né? O nosso segundo parágrafo do segundo tópico vai nos dizer assim, ó, atraídos pela mentira. É possível que ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tiveram visto que o gesto, uma oportunidade de obter além do reconhecimento do lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então, como eu falei anteriormente, eles aproveitaram aquele movimento, aquela ação, a ação da igreja, venderam realmente o seu imóvel, tiveram um bom lucro e aí pensaram, não, nós vamos separar uma parte porque vai que nos falte. Ou você confia ou você não confia em Deus. Ou você faz um propósito com o coração livre ou você não faz, né? Então, o nosso terceiro parágrafo desse nosso segundo tópico vai nos dizer, mentir tem consequências, como o pecado tem consequências, né? Não existe pecado maior, nem pecado menor. Todo pecado é pecado diante de Deus. Existem consequências maior e consequências menores diante das nossas ações erradas, né? Então, o nosso terceiro parágrafo vai nos dizer assim, ó, mentir tem consequências. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, aos homens de Deus, né? Mas ao próprio Senhor, ao próprio Espírito Santo. Antes de se praticar qualquer ação da natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Então, como eu falei, nós temos que ser sábios, temos que ser cristãos maduros, né? Nós temos que ser realmente crentes verdadeiros. Se eu não posso fazê-lo, eu não faço. Mas se por acaso eu errei, eu tenho que reconhecer o meu erro, né? Então, diante da palavra de Deus, estamos aprendendo aqui a atitude dessas pessoas que retiveram parte da sua oferta, achando que isso ficaria dessa maneira. Mas a igreja estava crescendo, era a igreja modelo. Então, ela não poderia viver nos erros. Não foi os apóstolos que mataram Ananias e Safira. Foi o próprio Deus que não aceitou essas mentiras, não aceitou esses enganos no meio da igreja. Então, diante da palavra de Deus, eu quero que você preste atenção no nosso segundo videozinho. De acordo com a Bíblia, o pai da mentira é referido como Satanás ou o diabo. A história por trás desse fato remonta à narrativa religiosa cristã. Na tradição cristã, Satanás é retratado como um anjo caído que se rebelou contra Deus. A história começa no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, onde é mencionado que Deus criou os anjos, incluindo um anjo chamado Lúcifer, que era considerado o mais belo e poderoso dos anjos. No entanto, Lúcifer, movido por orgulho e desejo de igualar-se a Deus, se rebelou e foi expulso do céu, juntamente com outros anjos que se uniram à sua rebelião. Após sua queda, Lúcifer se tornou conhecido como Satanás, ou o Diabo. Ele é descrito como um ser maligno que busca enganar e desviar as pessoas do caminho de Deus. O título Pai da Mentira é atribuído a ele devido à sua natureza enganadora e manipuladora. A história continua no Novo Testamento, onde é mencionado que Satanás é um adversário de Deus e dos seguidores de Jesus Cristo. Ele é descrito como um enganador que procura cegar as pessoas para a verdade e levá-las ao pecado.
A figura do pai da mentira na Bíblia representa o conceito do mal e da tentação, incentivando as pessoas a se desviarem da retidão e a acreditarem em falsidades. Vejam alguns textos bíblicos que nos ajudam a comprovar nossa teoria. No texto bíblico, 1 João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste versículo, Jesus se dirige a líderes religiosos de seu tempo, afirmando que eles têm o diabo como pai, por causa de suas ações e desejos malignos. Podemos ver também no texto de Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este versículo, encontrado no livro de Apocalipse, descreve a queda de Satanás do céu e o apresenta como aquele que engana todo o mundo, simbolizado pela imagem de um grande dragão e uma antiga serpente. Essa figura do pai da mentira na Bíblia representa o conceito do mal e da tentação, alertando as pessoas sobre a importância de permanecerem firmes na verdade e resistirem às mentiras e enganos que podem surgir em suas vidas. É um lembrete da necessidade de discernimento e vigilância espiritual para não se desviar da retidão e da fé. Quando você começa a mentir demais, você começa a abrir legalidade para demônios entrarem na sua vida, porque o diabo é o pai da mentira. E aí você diz, na sua cabeça é só uma mentirinha. Começa dizendo para o filho, dizer para aquele que toca a campainha que você não está em casa. E daqui a pouco começa a aumentar. Daqui a pouco você está saudável, mas liga na empresa dizendo que está doente, tudo porque você não quer ir trabalhar. E Satanás começa a dizer, olha, Deus disse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É mentira. Você pode mentir, você tem o direito, todo mundo mente, porque o maior erro nosso é nivelar nossa vida por baixo. Quando alguém nos confronta dizendo, olha o seu pecado, olha o seu erro, aí a pessoa olha e diz assim, mas tem gente que faz pior do que eu. Sim ou não? Amém, queridos? Vamos para o nosso terceiro parágrafo, né? O terceiro tópico vai nos dizer, a igreja que repele a mentira, uma igreja temente, né? A palavra temor, traduzida, o termo grego phobos, né? Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo, né? Temor, medo, né? Receio. Contudo, aqui, nesse contexto, o sentido é de reverência, respeito. Então, ter temor a Deus é respeitá-lo, é amá-lo diante da beleza da sua santidade. Não é ter medo, porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Mas nós clamamos, enquanto estamos nessa terra, ao Deus de clamor para que Ele faça justiça, mas enquanto podemos clamar ao Senhor e nos arrepender, Ele age em nosso favor, né? Então, na continuação desse primeiro parágrafo, vai nos dizer assim, esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar qual seria a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de qualquer forma e achar que pode ser feito dessa maneira ou se tornar conivente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino, né? Então isso quer dizer o quê? Que tudo que fizemos, tudo que plantamos, principalmente na obra do Senhor, será nos cobrado, né? Aquele que é muito lhe é dado, muito será cobrado. Então nós temos que pedir a graça, a força do Espírito Santo para que venhamos fazer o nosso melhor diante do reino de Deus, né? O nosso segundo parágrafo aqui, do nosso terceiro tópico e último tópico da nossa lição, uma igreja forte, né? Uma igreja forte. Então vai nos dizer assim, ó, uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo. É uma igreja forte. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual, é que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio e torná-lo inoperante. Então, nós temos que entender que nós
servimos ao Senhor, somos a igreja militante, para que sejamos futuramente, com a graça e a misericórdia de Deus, a igreja triunfante. E eu costumo dizer, quando eu vou pregar por aí, que qual é a igreja correta que nós devemos entrar e servir? A igreja correta é a igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. Então eu convido você, para que você venha procurar a igreja correta, uma igreja próxima do seu lar, da sua casa, e que você entenda a igreja que prega a poderosa palavra de Deus sem ocultar. Na verdade, a igreja que prega cristocêntrico, Cristo como centro, como sendo o Senhor da igreja. E assim, a conclusão da nossa lição vai nos dizer assim: é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notavelmente pecaminosos. Então, não há justificativa. Nós temos que nos arrepender e fugir da aparência do mal. Amém, queridos? Então, para que nós venhamos concluir o nosso estudo de hoje, da nossa escola bíblica dominical, eu quero orar por você. Então, você que está assistindo, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós te damos graça por este momento maravilhoso que estivemos na tua presença aprendendo da tua poderosa e santa palavra. Pai querido, venha em nome do Senhor Jesus nos dar sabedoria para andarmos como igreja nessa terra, para que verdadeiramente venhamos ser sal da terra e luz no meio dos homens, no meio das vidas, que possamos fazer a diferença, que possamos orar, que possamos falar com o Senhor e clamar diante da tua presença. Pai querido, que possamos ser a igreja verdadeira, a igreja modelo, para que o grande dia o Senhor possa lembrar de nós, para que realmente, quando vieres arrebatar a tua igreja, venha lembrar da nossa alma. Assim nós te pedimos e desde já nós já te agradecemos. Senhor, lembra das nossas orações, lembra do que estamos fazendo para a honra e glória do teu nome e nos dá força para continuar te honrando em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Não saia da presença de Deus.